Aí, melhorou. Não. Não. Isso. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo novamente. Deus abençoe vocês. Graça e paz, irmãos. Nós estamos recomeçando a live. Tivemos um problema aqui, não sabemos exatamente o que aconteceu. Travou tudo. E nós perdemos a primeira parte da live. Mas amém. Louvado seja Deus, para que nós comecemos pedindo, né, a graça de Deus, pedindo que o Espírito Santo possa ir aí convidando outras pessoas, que os santos anjos da guarda deles possam aí estar auxiliando eles e convidando eles para a live. Seja bem-vindo, irmão. Manda o convite, chame outras pessoas. Nós estamos recomeçando a live fresquinha. Alguma coisa tentou nos derrubar, mas nós estamos aqui, tá bom? Então nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para começar então, vamos nos blindar com a oração intercessória que nós temos, chamado Couraça de São Patrício, que é a oração que alguns irmãos estão rezando por nós neste momento. Tá? Irmãos intercessores. Estou aqui com a irmã Lucilene. É como se fosse o primeiro momento da live, porque de fato nós cremos que assim o Senhor permitiu. Eu vou estar rezando esta oração com vocês. Depois nós vamos lançar toda essa live no YouTube de forma completa. Se por acaso, se porventura aconteceu alguma força espiritual para que não acontecesse a live, dançou. Porque nós vamos seguir. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucifixão e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hóstia de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo, conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos os que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pedimos à Santíssima Virgem Maria e ao glorioso São José, com o Imaculado Coração de Nossa Mãe e o castíssimo e amantíssimo Coração de São José, que nos guarde e nos defenda e que faça do nosso coração igual ao Sacratíssimo Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, blindados na oração, nesse Deus indestrutível, nesse amor verdadeiro, nós podemos manifestar a nossa felicidade, a nossa alegria junto aos nossos santos anjos da guarda. Duas vocações aqui discernidas, amadas, a vocação da irmã Lucilene e a nossa vocação, a minha da Tati, como consagrados a Deus pelo sacramento do matrimônio. Nós convidamos essa irmã, que é uma irmã que eu conheço pelo menos... A gente tem quantos, Tati? 17? 17 anos juntos. 17 anos juntos, então a gente tem pelo menos 19 anos aí. Sim. Pelo menos 19 anos, né? Vou jogar 20 para ser 2 décadas. E ela vai contar um pouco, né, dessa obediência, porque só pode obedecer a Deus e responder à sua vocação aquele que escuta a Deus. E escutar a Deus nos dias de hoje já não é tão fácil assim. É necessário um silêncio interior, que brota de um castelo interior, de uma morada interior, aquelas escadas que São João Climaco fala para nós subirmos degrau por degrau, aonde Cristo está lá no topo nos esperando. Amém? Então eu quero receber e acolher todos vocês aqui. Essa irmã participou comigo, e eu participei com ela e aprendi também na humildade, na simplicidade, a reza do Santo Rosário de uma forma meditativa, contemplativa, pronunciando as palavras com uma tonalidade não só audível, mas também com toda a atenção do que eu estou falando, do que eu estou recitando. Tá? Participamos juntos de grupos de oração, participamos juntos de equipe de intercessão e uma equipe de rosário, que é, na verdade, para mim, que é o coração do meu ministério, né? E acredito eu que até da vida religiosa dela e da vocação também. Tá bom, gente? Eu vou deixar vocês aqui junto com a irmã Lucilene. Ela vai falar de qual congregação ela é, a Tati vai estar aqui ao lado dela, eu vou ficar um pouquinho de lado ali, participando com vocês e intercedendo para que tudo corra muito bem pela graça do Espírito Santo. Bom, a primeira parte a gente acabou perdendo, mas a Lu estava contando um pouquinho, então eu vou repassar um pouquinho, né? O que eu tinha perguntado para ela era como que foi esse despertar, né? Dessa questão da vocação, de ir atrás, de atender o chamado do Senhor. E você prontamente atendeu, né? Na verdade, a ânsia, a vontade de estar na presença de Deus, né? Você falou que foi para o Espírito Santo para tentar ali uma congregação, não sabia se essa era a vontade de Deus, e lá foi, né, tendo algumas, como falam, foi dicas, né, foi tendo alguns esclarecimentos de Deus, né, Deus foi dando alguns, gente, as palavras estão me fugindo, mas o Senhor foi dando algumas clarezas para você, das pessoas que também o Senhor coloca, né? Isso é bem importante, a gente entender aquilo que Deus fala pelas pessoas. Então o Senhor fala conosco, mas o Senhor fala conosco através das pessoas também. E tá atenta à vontade de Deus, né? E assim, partindo então, pra gente não voltar tudo que você tinha falado, mas assim, fala um pouquinho da congregação, né? Vamos partir daí, né? Você falou que você foi para o Espírito Santo, e lá no Espírito Santo conheceu a congregação, e depois voltou para cá, e até falou assim, não deu certo lá, sua mãe ficou doente, parece que deu tudo... Eu lembro que você até falou assim, primeiro que lá, quando você foi, deu tudo certinho, né? Você estava bem com as irmãs, estava tudo muito bonitinho. Depois, aconteceu de sua mãe ficar doente, de sua irmã também ficar doente, e seu pai perdeu o emprego. E você tem que voltar e retomar tudo de novo, né? Trabalhar aqui e achando que não era a sua vocação. Não deu certo lá, então não vamos, né? Não é essa a minha vocação, né? E partindo daí, deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta que me veio agora que também não tinha feito, assim. Houve frustração da sua parte? Tipo assim, Senhor, eu larguei, eu quis isso, mas o Senhor não quis? Teve uma frustração da sua parte em relação a isso? Sim, né, assim, porque
Deus, a nossa vocação já nasce com ela, né? Mas quando a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo a nossa vocação. Então, assim, dentro de mim, eu tinha esse chamado de ter essa vocação, né? Mas eu queria muito, né? Era uma coisa que eu queria. E eu não escutei a Deus para saber aonde Ele me queria. A vocação era justa, né? Então, assim, depois que eu saí, que eu pedi para sair, né? Que eu voltei para minha casa, minhas atividades normal da igreja, trabalhei tudo, né? Eu pensei, eu errei, não era a minha vocação, era o meu querer, né? Assim. Mas dentro de mim tinha esse vazio, tinha aquela voz, né? Aquela voz assim. Mas eu continuei normal. Mas como Deus é indestrutível, né? Ele vai colocando pessoas, ele vai colocando situações até você encontrar de novo o caminho que você parou ou o caminho que você voltou atrás, né? Então, é exatamente isso que aconteceu comigo, né? Então, foi tendo a minha vida normal, minha vida de igreja normal. E conforme eu fui caminhando, Deus foi colocando pessoas, situações. Eu fui fazendo coisas que, sem eu perceber, eu já estava no caminho, aquele caminho que Deus queria para mim, né? Então, eu conheci através de um diretor espiritual, uma religiosa que ia me acompanhar também para discernir, né, a minha verdadeira vocação. Porque depois que eu saí, para mim será que era a minha verdadeira vocação ou não? Né? Então, eu tava pensando em ser uma consagrada somente, sem ser religiosa. Então, nesse caminho de discernir uma vocação não leiga, mas uma vocação consagrada, como Santa Gema Galgani, que não era religiosa, mas era uma consagrada, aceita, com o bispo, na igreja, tudo direitinho, né? Então, através desse discernimento, uma irmã me acompanhou, mas não como vocacionada da congregação dela, mas em discernimento. Então, esse 1 ano de discernimento que eu fiz, né, a minha vida, Deus foi me levando a um tal ponto que eu estava vivendo já um carisma, né? Então, eu estava vivendo o carisma da irmã que me acompanhava, mas sem saber, sem conhecer. Então, isso foi começando a confirmação para mim, para quem me acompanhava, que Deus realmente estava me chamando, aquela comunidade, esse carisma, essa vocação, né? E aí depois de todas as confirmações, né, que já não era possível, né, dizer que não, aí eu entrei sim na comunidade, que é a Congregação Missionários do Sacro Costato e de Maria Santíssima Dolorata, no Taboão da Serra, né? Eu entrei como aspirante, ainda para tentar discernir se era ali mesmo que Deus me queria ou não, para a confirmação, né? E durante esse período, realmente dentro de mim interior, através das outras pessoas também, era confirmado. E o mais importante, a paz interior, né? Dentro de mim. E eu via realmente que não era eu, era Deus, né? Então, assim, quando a gente tá no caminho certo, tudo que a gente faz, tudo que a gente toca, a gente sente, a gente tem a ciência que é Deus, que não somos nós, né? E dá frutos também. Então, isso foi a alegria, a certeza, e também da minha família, né? A alegria, a conversão. Então, Deus, ele mostra os frutos do Espírito Santo, né? Então, quando a gente tá fazendo uma coisa que é da vontade de Deus, que é aquilo que ele quis pra gente, a gente vê os frutos. E a gente sabe que o fruto não é nosso, é dele, né? Então, isso foi uma certeza que eu tive. E me deu aquela tranquilidade, aquela paz de continuar o caminho na congregação, né? E hoje eu sou juniora das Irmãs Missionárias do Sacro Costato. Eu vivo na Itália, né? Eu vim visitar minha família no Brasil nesse período e eu posso dizer que eu sou muito feliz, né? Eu não ia ser tão feliz
se eu não tivesse nessa congregação, nesse carisma, né? Então, Deus, ele é indestrutível, né? Como diz o tema, realmente, porque você sente realmente o conforto, a paz de Deus quando você está fazendo a vontade dele, mesmo se tiver dificuldade, né? Então, eu sou muito feliz. Eu sou muito realizada mesmo, muito agradecida a Deus por todo o caminho que eu fiz. Mesmo que eu fiz um caminho e depois eu saí desse caminho e depois Deus foi colocando pessoas na minha vida, assim, tudo é a providência de Deus. Tudo. Hoje eu não me arrependo de nada. É tudo graça. Eu agradeço a Deus por tudo, por todas as pessoas que passou pela minha vida, por tudo que eu vivi, tanto no grupo de oração, como na equipe do Rosário, né, como a experiência religiosa, porque Deus constrói a gente através das nossas experiências, né, e também faz a gente mais madura, né, para dar um sim maior a Ele, né, também. Ele nos prepara, né, então eu acredito que toda a minha vida é uma preparação, né, que não poderia ter sido diferente a minha vida, né, ai, mas por que não poderia ser diferente, não? Deus faz tudo certo, né, tudo que Deus faz é certo, né, depende também da gente, mas até isso Deus nos conhece, né. Hoje eu tenho essa consciência que até isso Deus nos conhece, que eu deveria entrar na onde eu tô, né? Na época que eu entrei, fazer esse caminho, né? Nesse período que eu fiz, porque não poderia ser diferente, né? Pela história, pela minha família e tudo. E eu agradeço muito a Deus por tudo. Eu todos os dias só alegria, veramente, assim, é muito bom, é uma coisa assim, Deus é maravilhoso na nossa vida, realmente. Nós estávamos conversando, Lu, e eu fiz uma pergunta para você sobre a questão da maternidade, e eu queria que você respondesse para nós, né, sobre a maternidade, a vocação religiosa para você. E para esclarecer para nós também, ela também tem essa forma de maternidade? A mulher pode exercer isso? Sim, né? Como é uma irmã religiosa, como um padre também, nós somos mães e pais espirituais, né? Assim, das almas, né? Das pessoas, né? Então, assim, dentro da gente, a gente sente também essa maternidade. E isso também dá frutos, vai para fora também, nessa maternidade. No momento, eu trabalho numa escola de crianças, né, de 1 a 5 anos, né, então, além da espiritualidade espiritual, a gente também, como professora, também faz um pouco de papel de mãe também com as crianças, né? Então, assim, a resposta é sim, a gente somos mães e pais espirituais. Só uma comparação, né? Você estava falando dessa questão que você é muito feliz e que Deus preparou para você dar um sim definitivo na hora certa. Aconteceu com a gente algo semelhante. A gente já se conhecia antes da gente namorar. A gente teria a possibilidade de ter namorado, mas não foi naquele momento, não, até porque também estava namorando com outra pessoa na época que a gente se conheceu, e a gente até fala, se a gente tivesse namorado naquela época, a gente não era convertido, sabe, aqueles católicos que só iam à missa e só, né, a gente não estava casado hoje, e olha como Deus é, né, Deus preparou, eu não lembro quantos anos da época que a gente se conheceu de verdade, até a gente começar a namorar. Mas Deus nos preparou, teve um tempo também, né? Esse tempo serviu de amadurecimento para nós, que quando a gente começou a namorar, então a gente namorou em 2005, noivamos em 2006, casamos em 2007, né? A gente já estava pronto, a gente já sabia o sim que a gente ia dar. E olha o que Deus faz, né? Tanto na sua vida, na sua vocação, quanto na nossa vocação do matrimônio. Só para dar esse parênteses aí. E eu queria perguntar também, então, para a irmã, que dica você daria para as mulheres e também para homens, né? Os jovens aí que
estão procurando a sua vocação, estão tentando discernir a sua vocação. Não sei se talvez uma prática, uma contemplação, né? O que eles podem fazer, né, nesse mundo tão barulhento para poder seguir aí a vontade, discernir e obedecer à vontade de Deus? Sim, é muito importante mesmo, né? Assim, primeiro, ter um diretor espiritual, né? Ou um sacerdote, ou uma irmã, ou uma pessoa da igreja mesmo, né? Para acompanhar, sempre, nunca sozinho, né? Primeiro, um diretor, uma espécie de diretor espiritual. A intimidade com Deus também é muito importante, né? Porque a gente escuta Deus, Deus usa de outras pessoas também. E é isso. E tranquilidade, porque Deus vai abrir nas portas e quando você menos espera, você está na vocação que Deus quer, né? Mas uma coisa muito importante, porque eu vivi isso também, né? E eu penso que muitas pessoas vivem também, né? Como no meu caso, né? Eu queria muito viver em uma congregação religiosa, então era eu que queria viver, então era muito eu, né? É aquela congregação, é aquela que eu quero entrar, é aquela família religiosa que eu quero ser. Então, assim, a partir do momento que eu tirei o eu e deixei Deus realizar, Ele me colocou. A minha vocação era já religiosa, né? Mas Ele me colocou na congregação da vontade dEle, né? Então, assim, é deixar também Deus agir, né? Assim, tanto o matrimônio como religioso, como sacerdote, assim, é deixar Deus confirmar para você o que Ele quer para você, porque assim a gente dá para Jesus, né? E para glória dele, não é a gente que faz, né? É Ele que faz tudo, né? Então é deixar, é ouvir mesmo, é sem medo, né? E deixar Deus te mover, ser uma pessoa tranquila espiritualmente, deixar Deus, porque Ele mostra, Ele move, Ele confirma das outras pessoas. Quando a vocação é verdadeira, não é só você que tem essa confirmação, mas é tudo ao seu redor, é a sua família também, entendeu? Tipo, Deus move tudo, o universo se move e não tem como você dizer que não é Deus, não tem como você dizer, né? Mas é muito importante uma direção espiritual, uma pessoa boa mesmo, para discernir mesmo a vocação. Não? Eu tenho mais uma pergunta assim. Como você falou da questão da família, se você pudesse falar um pouquinho para nós da aceitação da sua família, também no ambiente profissional, como foi, e se você pudesse contar para a gente, se for possível, aquele sonho que você se lembrou que você tinha lá na infância, que confirma já que... na primeira parte da live. Isso! Sim, por favor. Sim, tudo bem. Então, assim, que nem eu estava falando na primeira live, Anki, né, pra Tati, né? Quando eu tinha 9 anos, né, que eu estava preparando para fazer a primeira comunhão, mas eu não fiz primeira comunhão com 9 anos, hein, gente? Mas depois eu te conto por quê. Mas eu tinha um sonho que sempre tornava, e depois desse sonho, durante a minha vida, na adolescência, tornava também, né? Eu sonhava de novo com esse mesmo sonho, mas eu não ligava para esse sonho, né? Que eu estava num quarto que tinha uma cama só de solteiro, e tinha um crucifixo na parede de madeira, né? E depois eu andava, assim, como se fosse uma espécie de casa, e tinha uma grande mesa, muito grande, tinha pratos, copos em cima dessa mesa, e tinha muitos vidros, uma janela muito grande que tem só vidros, né? E esse sonho sempre repetia, mas sempre eu não via ninguém e era só eu. E sempre repetia o mesmo sonho, né? Durante a minha vida, assim. Com 9 anos eu não fiz a minha primeira comunhão, porque do nada, assim, eu desisti, você acredita? Do nada eu desisti. Eu convenci meu pai, eu convencia meus pais, sabe? Eu convenci meu pai que eu não ia fazer a primeira comunhão. Eu não fiz a primeira comunhão, eu fiz mais tarde a primeira comunhão.
Também que a minha família, né, na parte da minha mãe era evangélica, assim, então isso me influenciou um pouquinho como criança, né, e tudo mais. Mas esse sonho, ele repetia, né, ele se repetia. Quando eu fiz a primeira experiência religiosa, que eu fui no Carmelo, quando eu entrei, né, porque no Carmelo a gente só vê as coisas quando a gente entra dentro como postulante. Que eu entrei como postulante, eu fui pro quarto, eu vi a cama, eu vi o crucifixo, eu recordei de sonho. Quando eu fui pro refeitório, eu vi aquela mesa grande, que vários lugares juntos, uma janela grande, eu recordei do meu sonho. Então Deus já estava falando pra mim que era a minha vocação, né? Mas aí aos poucos que a gente vai entendendo, conforme a gente vai caminhando. Mas eu tinha sempre esse sonho, assim, né? Antes. Que são sinais de vida religiosa, né? Eu acho então que é isso, assim, o que a gente queria passar realmente para as pessoas, essa questão de como discernir a vocação, né? E como foi trazer uma experiência, você, nossa amiga, né? Trazer um testemunho de alguém que está vivendo essa verdadeira vocação, que é feliz, porque hoje em dia as pessoas acham, não sei porque as pessoas acham que, né, vida religiosa é uma vida triste, né? Assim, não sei porquê. Não sei porquê, as pessoas acham isso, nossa, que tristeza, e não é, né? Claro que assim, eu também sou muito feliz no meu matrimônio, né? Então assim, graças a Deus você é feliz na sua vocação, cada um, né, por tá vivendo a sua vocação verdadeira, é feliz, e é feliz porque escutou o chamado do Senhor, que é a primeira coisa. Tanto nós, né, que estamos dentro do sacramento do matrimônio, a gente primeiro ama a Deus, depois eu amo meu esposo, depois eu amo os meus filhos, né? Então sempre vem a Deus em primeiro lugar. Então se eu faço a vontade de Deus, estou ali, né, cumprindo aquilo que o Senhor quer para mim, pode, né, porque por mais que seja uma vida religiosa, não se diz que não vai ter sofrimento, que não vai ter dificuldades, porque vai ter como qualquer vocação. Né? E a gente, como o nosso pároco falou esses dias, né? A gente vive aqui no Vale de Lágrimas. Aqui a gente não vai ter vida fácil, né? O Senhor nos ofereceu a vida eterna, lá a gente vai ser feliz com Ele. Aqui é nesse Vale de Lágrimas, então vai vir dificuldades, né? Que é o próprio dessa vida aqui terrena mesmo. Mas com Ele faz sentido sofrer. Sem Ele não faz sentido sofrer, né? Com Deus tudo faz sentido. Tira Ele, que sua vida não vai ter sentido, né? Estando na vocação que o Senhor te colocou, que o Senhor quer para você, vale a pena sofrer, né? Então, a série de lives que nós vamos fazer, né, futuramente, é justamente formando as pessoas que elas possam entender a vocação e viver a verdadeira vocação, né? A gente vai dar mais ênfase à questão matrimonial, mas a gente quis trazer a Lu aqui para dar um sabor a mais em relação à vocação religiosa, para as pessoas entenderem que também, talvez, né, quem esteja assistindo essa live, seja no YouTube ou seja até no Instagram mesmo, nossa, eu nunca tinha pensado na vocação religiosa, às vezes não é nem, né, não tá, quem está assistindo a live talvez nem esteja casado ou esteja namorando, mas talvez nunca pensou como uma vocação religiosa, uma vocação para seguir a vida mesmo. Então, a série de lives que nós vamos fazer, né, futuramente que estão para vir, é para formar casais noivos, namorados ou até mesmo solteiro, para entender a vocação matrimonial, para entender esse amor indestrutível do Senhor. E como eu falei, primeiramente nós amamos a Deus, depois a gente se entrega verdadeiramente naquilo que o Senhor nos colocou. Como a Lu falou, Deus colocou ela onde Ele quis e quando Ele quis. É isso que é o mais importante, é quando Ele quer. Deus age quando Ele quer, não quando a gente quer, né? E é isso, a gente vai anunciar as próximas lives, provavelmente vai ser daqui a uns 15 dias, a gente vai fazer com o Diário de um Casal Católico, mas aconteceu do Rafael então ter passado mal, então nós vamos anunciar a próxima live, fiquem ligados, compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas, principalmente amigos que você sabe que tá nessa fase de discernir vocação, ou até mesmo quem já está dentro dessa vocação, né, que queira ouvir esse testemunho da Lu, que queira conhecer um pouquinho do nosso trabalho também. Eu só queria que a Lu terminasse falando, se ela recordar agora, daquela frase do fundador que você contou pra gente ali, sobre
o amor, né? Algo referente assim? Sim, uma das coisas assim que mais impactou, né, assim, para mim fazer um passo a mais, né, no meu caminho dentro da congregação, porque eu sou juniora, então eu sou consagrada já como religiosa, né, irmã, que tem vários, é um caminho, né, então aspirante, postulante, noviça e religiosa, né, então é um caminho bem longo assim, sabe? Então, assim, quando foi naquela parte de discernir se eu continuo ou não, porque isso é normal, né? Que perguntam para qualquer jovem que faz o caminho se vai prosseguir no caminho ou não. Nas minhas orações, eu senti Deus falando aquilo, a frase do meu fundador, né? Que a frase do meu fundador que ele sempre levava com ele sempre falava, é de mostrar ao mundo o que pode o amor de um Deus, né? E dentro de mim, né, naquela angústia, né? Então, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu continuo, eu realmente me consagro como irmã? É aquilo que Deus repetiu dentro do meu coração para mim. Filha, eu quero que você seja no mundo aquilo que pode, diz ao mundo, né? Aquilo que pode, meu amor, né? Então é assim, nós, como nosso carisma, a gente leva ao mundo aquilo que pode o amor de Deus, né? Que pode salvar, libertar todas as pessoas. Então, isso foi a última coisa final, que daí não dá pra dizer que não. Vai dizer que não, né? Mas só eu queria completar uma coisa, como a Tati estava dizendo, né? Assim, a vida matrimonial, toda vocação, né? Não é que a vocação é um mar de rosa e não tem problema e não tem nada, não. A vocação é um caminho que a gente faz para encontrar com Deus no final. Até a vida matrimonial é assim, né? A vida religiosa também é assim. Então a gente vai ter espinhos, sim, vai ter pedras no meio do caminho, mas qual é a diferença de você estar na vocação certa? É que mesmo com tudo isso dentro do seu interior, você com Deus tem uma felicidade imensa e tem uma certeza, eu estou sofrendo, não, mas eu quero viver essa vida, eu quero fazer isso, eu quero, dentro de você tem uma alegria e você quer sofrer com Deus. Se você estiver sofrendo, você quer você quer compartilhar esse sofrimento com Jesus também. Você quer fazer o seu melhor. Você faz uma revisão de vida para ser melhor, sabe? Quem é casado para ser melhor para o esposo, para a esposa. Quem é religioso para ser melhor da comunidade. Mas como eu faço para ser melhor? Como eu faço para me dar bem? Como eu faço para levar ainda mais Deus? Como eu faço para me mudar? Você entendeu? É um processo de conversão. Então, o caminho certo é um processo de conversão, é um processo que você encontra Deus, é um processo que, mesmo que tem dias que você tem dor, mesmo que tem dias que você está sofrendo, até tem dias que você está sendo injustiçada ali, mas dentro de você, e se você tem Deus, você está com Jesus, e você sente Deus, você sente também ele agindo, você sente como, gente, é a presença de Deus, isso é a certeza, eu tenho certeza, como a Tati também no casamento dela, que ela vê Deus, é palpável, assim, porque é a vocação que Deus te deu, e também a gente se purifica, né, dos nossos defeitos, das nossas coisas, é uma dinâmica que é só quem está nesse caminho, que sente, nossa, realmente, olha só, nossa, como eu mudei, né? Nossa, como estou diferente, mas por que será, né? E a alegria sempre, porque a tristeza é um sinal que aquela vocação tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha. Não porque um dia a gente não possa ficar triste, mas não é que é uma coisa que permanece, né? Então é isso, é alegria. A alegria vem do Espírito Santo. Tava até pensando, né? Falei, é uma alegria que quem tá de fora não entende, né? Não entende. Quem não vive com o Senhor não entende. Não fala entende. Assim, então fala assim, mas por que essa pessoa tá dentro, né? Por exemplo, vê um casamento de tantos anos, nossa, que tá dando certo.
né? Mas não é questão de só dar certo. Dá certo porque tá fazendo dar certo. Eu falo muito, né? Um amigo perguntou pra gente, a gente até falou numa live aqui, né? A gente tinha, hoje, esse ano a gente completou 15 anos de casado. Mas quando a gente tinha 14 anos, foi o ano passado, um amigo nosso perguntou, né? Qual é o segredo, Tati, para um casamento de 14 anos? É todos os dias se decidir. Assim como você se decide por Jesus todos os dias. Todo dia. A gente também se decide um pro outro todos os dias, né? Então, assim, a vocação, ela trilha pro caminho de santidade, rumo ao céu. Essa é o caminho de santidade. O caminho de santidade que o Senhor escolheu para mim é estar com o Wellington e vivendo em família pra gente ir ao céu. E o caminho que o Senhor decidiu para você ir pro céu é esse caminho, né, na vida religiosa. Para você ser mãe, né, exercer sua maternidade espiritual, onde você está ali com as irmãs, com a madre, com as crianças que você cuida hoje, porque imagina, né, cada criança que você cuida ali, que passou por você, imagina a sua felicidade de depois ver, imagina eles crescendo depois, Sim, tipo, sim. cuidei, né, ajudei a crescer na fé, ensinar a questão das orações também, isso é muito legal. Então, olha o caminho de santidade que o Senhor escolheu. Então, o Senhor tem um caminho para cada um de nós, né? Não sei qual vai ser o seu caminho, mas o que é importante é nós sermos obedientes, né? Escutar a voz do Senhor e seguir a voz dele, que nós vamos ser felizes. As pessoas não vão entender. Falam, nossa, mas como assim? Sim, nós somos felizes. Pode passar dificuldades que for, mas a gente tá de sorriso, assim, de orelha a orelha aqui, né? Tem dias que vão ser espinhos, mas normal. Como eu falei, né? A gente vive nesse mundo aqui e é normal a gente estar triste uma vez ou outra, mas como você falou, não é uma tristeza que perdura. A gente tem, porque a gente tem o Senhor. Tá? Mas acho que é isso, né, amor? Vou encerrar aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Deus abençoe. Obrigada. Tchau, obrigada também, obrigada por tudo, né? Também pela amizade, né? Assim, amizade de tantos anos, tanto tempo, né? Assim, uma amizade com Deus linda, maravilhosa, assim. E também é muito importante, né, assim, porque a nossa amizade também foi o começo também do meu chamado, né, que é o rosário e a intercessão, e que eu sou hoje, né, eu sou intercessora e rezo, tô com Nossa Senhora, então, também foi o começo de tudo, né, o começo sempre teve, o chamado sempre teve esse chamado, mas o meu despertar, né, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, né, então assim, eu sou um pouco retardada, um pouco tarde, né, um pouco tarde, mas é tudo no tempo de Deus e é o tempo justo, né, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né, então é assim. E obrigada por tudo, que Deus abençoe a todos, né? E vale a pena ser de Deus, vale a pena traçar os caminhos de Deus, vale a pena, gente, vale a pena, porque é uma alegria que ninguém, o mundo, ninguém pode te dar, só Deus. Amém. Bom, é isso, Deus abençoe vocês, salve Maria Santíssima e valei-nos o glorioso São José. Deus abençoe, gente. Ups, peraí.